Olá, boa noite aos amigos e amigas da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena. Mais uma vez eu gosto de falar sempre o quanto eu acho bacana o nome dessa casa, não só por ser Maria de Madalena a mulher importante que foi para a história da humanidade, mas por ser uma sociedade de cultura espírita. Então acho bacana que a gente tenha essa ideia, né? Nessa casa tem essa ideia da cultura, da importância da cultura e a cultura espírita também trazendo a memória de pessoas que fizeram trabalhos anteriores e que influenciam o que a gente faz hoje, né? Então, que a gente mantenha a nossa cultura espírita viva, relembrando dos que foram importantes, para que a gente não perca o caminho, né, sabendo de onde a gente veio, para a gente saber para onde a gente vai, obviamente. Hoje eu tô aqui para falar com vocês de um tema que eu acho muito interessante a gente fazer uma nova avaliação, porque da forma como ele era compreendido há quase 200 anos atrás, né, no século XIX, quando a obra de onde foi tirado a ideia para o estudo foi publicada, a gente vivia num mundo diferente, né? E hoje esses exemplos, essa coisa que era um problema daquela sociedade, de certa maneira já não é tanto uma questão assim que a gente vê acontecer com a mesma frequência, mas a gente vai desenvolver isso melhor com o tempo. Então, antes da gente começar a falar, eu queria fazer o convite a todos e todas que estiverem na audiência para fecharem os olhos, agradecerem a Deus por esse momento de encontro, mesmo que virtual, que a gente possa agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez, que tenhamos um bom estudo, que essa semana ela corra da melhor forma para todos que estiverem na audiência, para todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que nos amam também, mas principalmente para aqueles que são um desafio maior para a gente amar, e que a gente consiga ter o amor por esses irmãos e irmãs, talvez não da forma como a gente tem por aqueles que nos são caros, mas que a gente possa ter essa expressão de amor de uma forma mais acolhedora, mais compreensiva, sabendo que todo mundo que está aqui tem as suas próprias trajetórias. Sabemos que essa encarnação, ela não é a primeira, muito menos a última de cada um de nós. Então, respeitando a individualidade, o direito de escolha, o livre-arbítrio de cada um, que a gente possa fazer o melhor que a gente puder, que a gente possa aprender cada vez mais a sermos melhores para nós mesmos, a sermos melhores para os outros, e assim contribuir para o progresso do nosso planeta e o progresso do mundo. Então, que a gente possa ter uma boa reunião. Acompanhe-nos durante esse momento, nos próximos minutos, e que assim seja, Senhor. Então, amigos, o tema que a gente vai falar hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala: amai-vos os vossos inimigos, né? Então, é uma coisa que eu até falei rapidamente na prece. E o tema é o duelo. Então, assim, o tema, ele está na parte das instruções dos Espíritos, e são, deixa eu dar uma olhada aqui, para não errar o número, né? Olha, os Espíritos tinham muito a dizer, tá? Porque são 3, 4, 5 instruções, são 5 textos, são 5 itens que estão aqui pra gente, com visões diferentes sobre o mesmo tema. E alguns falam de coisas que são parecidas, mas
cada um vai abordando a sua maneira. E eu convido todos a lerem também, né? Que eu não vou tratar de todos eles assim especificamente. Vou falar de algumas coisas que estão em todos os textos, mas eu convido vocês a fazerem a leitura também, para vocês terem uma compreensão maior do que eles estão dizendo. Então, o duelo no século XIX, nos séculos anteriores ao século XIX, né? Então você olha muito para as questões sociais de acordo com o contexto do que você vive, né? E o século XIX tem muitas mudanças no mundo, né? A partir daquele século de Revolução Industrial e guerras acontecendo em vários lugares. E era um mundo completamente diferente do que a gente tinha hoje, né? Antes de Primeira Guerra Mundial, mas muitas guerras territoriais acontecendo por diversos motivos, né? Como eu falei, teve a Revolução Industrial acontecendo, mas ainda existiam muitos territórios que eram ocupados, eram colonizados, né? E tinham as suas populações escravizadas, né? Então a gente está falando desse contexto do mundo, né? Tanto no lado ocidental quanto do lado oriental, mas a gente acaba tendo um pouco mais noção, mais ideia do que é o lado ocidental, que é onde a gente vive, né? E hoje a gente não vê essa forma de resolução de problemas sendo tão utilizada quanto fora utilizada em outras épocas. Só que assim, significa dizer que os duelos eles são mais, vamos dizer assim, que há uma escassez dos duelos hoje, que eles são quase inexistentes? Eu não concordo com essa afirmação. E eu vou dizer para vocês por quê. Todo o que Jesus ele veio na Terra mostrar pra gente, qualquer momento da história de Jesus, da encarnação de Jesus, são pequenas aulas que ele dá pra gente, né? Então qualquer coisa que ele tenha feito, que ele tenha dito, e que a gente tenha a oportunidade de conhecer, de ser confrontado com esses exemplos de Jesus, é para que a gente possa aprender alguma coisa, tinha algum ensinamento importante para nós ali, né? E no próprio livro ele cita alguns exemplos, vou pegar aqui para não falhar com a minha memória, né? Então ele cita em alguns momentos também sobre o quanto que ele condenava a prática do duelo, né? Aí aqui no item 12, que é a instrução de Santo Agostinho, né, que foi obtida na cidade de Paris em 1862, aí ele lembra aqui, né, que o Cristo ele disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada, né? E ele também fala, tem aquela fala dele muito conhecida sobre dar a face esquerda para aquele que sofreu uma violência na face direita. Então, que há mais nobreza em você dar a outra face para ser batida novamente do que você revidar uma agressão que você sofre, né? A mais nobreza em evitar o confronto, o duelo, do que você se engajar nele. E essas são lições importantes pra gente. Aí
voltando ao que eu tinha falado antes. Então, assim, por que eu falei que eu não concordo com a ideia de que os duelos hoje eles são escassos? Porque eles vão mudando. Eles vão mudando conforme a sociedade vai mudando também, né? Então, algumas coisas que, por exemplo, nos textos fala-se muito sobre os duelos como forma de salvar a honra de um homem, né? As pessoas, os homens duelavam porque a honra dele estava em jogo, né? Então eu não posso deixar com que este outro homem acabe com a minha honra. Eu não posso deixar que esta mulher acabe com a minha honra. Eu tenho que fazer algo em relação a isso. E o algo que eu faço em relação a isso é matar aquela pessoa, né? Por mais que a minha honra morra, essa pessoa vai morrer junto com a minha honra, né? E eu, por algum motivo, creio que eu vou conseguir recuperar a minha honra tirando a vida de outra pessoa. Falando dessa forma, né, a gente raciocinando hoje com as nossas cabeças do século XXI, não faz muito sentido, né, gente? Não faz muito sentido essa ideia de que eu preciso fazer com que uma pessoa sucumba à morte ou à humilhação pública para que eu consiga me colocar superior a ela, né? Mas isso acabou? Vamos falar a verdade. Isso acabou? Esse sentimento de que eu faço com que o outro seja colocado abaixo de mim para que eu me sinta melhor, superior a ele. Esse sentimento dentro da gente, dentro de mim, Thiago, dentro de vocês que estão ouvindo, dentro de toda a sociedade, dentro do mundo que a gente vive hoje, ele acabou? Eu fico bem, por exemplo, se eu sou pego fazendo alguma coisa que não é socialmente muito bem visto, né? Eu sou pego no flagra, fazendo uma coisa que ninguém esperava que eu pudesse fazer. E aí? Eu fui pego no flagra, me viram fazendo. Alguém filmou eu fazendo aquela coisa que não é muito bem aceita. Mas tá ali, tá o vídeo. Eu tô falando no vídeo, as pessoas percebem que sou eu. E aí, como é que eu me livro disso? Como é que eu me livro disso? Eu faço alguma coisa com quem fez essa revelação? Eu vou atrás dessa pessoa que me expôs para poder salvar a minha honra? É o que acontece muitas vezes. É o que acontece muitas vezes, né? Então, assim, ele que fala sobre morticínio, fala sobre homicídio, e hoje em dia a gente vê uma das causas principais de morte no nosso país é o que a gente chama de feminicídio. E o que é o feminicídio? É o contrário de homicídio? Não, não é essa bobagem. O feminicídio é uma forma de homicídio, só que a motivação para esse crime é apenas o estado patriarcal que faz com que o homem se sinta mais poderoso do que a mulher. Então, por exemplo, o homem é casado com uma mulher e ele descobre uma traição dessa sua companheira. Né? Ele descobre uma traição dessa sua companheira. Socialmente, condena-se muito ainda o adultério, né? É uma coisa que gera clique. Se tem uma coisa dessa no mundo dos famosos, é uma coisa que as pessoas ficam falando, é uma coisa que gera clique, que gera matéria, que gera meme, né? Então, é uma coisa que as pessoas ainda falam, é uma coisa que ainda move as pessoas, né? Move a conversa das pessoas, por mais bobo e irrelevante de uma forma geral isso seja. Mas da mesma forma que é condenado o adultério, o ser a vítima desse adultério, né? O ser a vítima desse adultério, ser a pessoa que foi traída, também é uma coisa que é condenada.
mas é uma coisa que é condenada porque diminui a pessoa, especialmente o homem, né? O homem, ele se sente diminuído quando a sua companheira, né? Pensando, assim, eu tô dando esse exemplo, mas é um exemplo bem heteronormativo, mas por conta do exemplo que eu quero dar do feminicídio, eu acho que ele se faz necessário. Então, o homem, ele se sente imbuído de um poder de fazer alguma coisa contra aquela mulher que colocou ele no olhar público como uma pessoa ridicularizável, né? Essa situação para ele é ridicularizável. As pessoas vão rir dele porque ele é corno, porque ele é chifrudo, ele foi traído. E esse tipo de coisa faz com que a pessoa se sinta impotente. E para que ela se sinta poderosa novamente, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa não é sair da situação que foi prejudicial para ele. Não é abandonar aquele relacionamento. É matar aquela mulher. Tá, se você é capaz de fazer isso, olha só o que eu sou capaz de fazer. E isso é uma coisa que muita gente ainda vê como, mas ninguém mandou ela trair o cara. Justificar uma coisa que, assim, óbvio que não é para ser cometido o adultério, né? Eu não estou dizendo que você trair a confiança de um relacionamento monogâmico, de um relacionamento onde você prometeu fidelidade e quando você não cumpre com essa promessa, você pode sair ileso, tá tudo bem. Não, é um vacilo, não é uma coisa que a gente deva fazer. Só que é uma desproporcionalidade muito grande entre o adultério e o feminicídio. Não tem como comparar, não são coisas que a gente consegue colocar na mesma prateleira. Eu acho que todo mundo concorda com isso, pelo menos quem esteja na nossa audiência. Então, assim, não existe a justificativa de que, não, na verdade, existe a justificativa. O que não pode existir é a aceitação dessa justificativa de que, se a pessoa fez isso e ela sofreu isso, ela escolheu esse caminho. Não. Você tem que ser responsável pela consequência dos seus atos, óbvio. Sim. Mas a consequência dos seus atos não pode ser a morte pela mão de outra pessoa. Ponto. É isso. Então, e acaba, de certa forma, não sendo um duelo como se entendia anteriormente, porque o duelo são duas pessoas que se colocam numa situação da possibilidade da morte, né? Mas é uma disputa. Normalmente, quando a gente está falando desse tipo de caso, do feminicídio especificamente, na maioria das vezes não há uma disputa de força, né? Não há. Então, o homem, sabendo que não há essa disputa de força, ele age da forma covarde de fazer o que ele faz. E isso, assim, eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa que acontece praticamente todo dia no país que a gente vive. Praticamente todo dia, se não for todo dia, né? Então, assim, provavelmente todo mundo conhece alguma história assim. Se você não conhece, é só você ligar a TV nos programas da tarde, vocês estão entendendo que tipo de programa eu estou falando, e vai ter alguma história assim, né? Porque é um tipo de coisa que acontece muito usualmente. E já acontecia, nessa época já acontecia. O que acontece hoje é que a gente dá um nome para isso, né? Que é o crime de assassinato, que ele que recebe esse nome porque o motivo pelo que aconteceu foi porque aquela vítima era uma mulher. Porque se fosse um homem naquela situação, provavelmente a pessoa que cometeu o crime não teria tido a mesma ideia, porque, como eu falei, talvez houvesse um equilíbrio de forças, né? E a gente pode falar também
sobre a morte de pessoas LGBTs no nosso país, né? Que acontece da mesma maneira. É o país que mais mata no mundo pessoas LGBTQIA+. Então, que é uma coisa covarde que se faz, né? É uma coisa covarde que se faz por motivos estúpidos, não consigo pensar numa outra palavra, mas assim, é estúpido você querer dizer quem merece e quem não merece viver baseado na forma como aquela pessoa escolhe, não é nem que ela escolhe, mas na forma como aquela pessoa sente o amor, né? Porque não é uma escolha, não é uma escolha, né? Se pudesse escolher, ninguém escolheria viver de uma forma que te coloca em risco durante toda a sua vida, né? Eu acho que ninguém escolheria isso. Então, assim, porque a gente não consegue compreender como aquela pessoa vive, né? Foge à nossa compreensão. A gente decide que aquela pessoa ela não merece viver conosco, né? E, então, assim, são coisas que a gente precisa pensar, né? São coisas que a gente precisa pensar e a obra, nas instruções, vem dizendo que muito bem que só cabe a Deus a decidir quando encerrar a trajetória de alguém na Terra. Não cabe a nós decidir nem sobre a vida dos outros, tampouco sobre a nossa, né? Porque o suicídio em algumas culturas já foi visto como uma coisa corajosa, né? Como um ato de bravura, de você se colocar numa situação que claramente vai te levar à morte, mas você tá ali em nome da honra, né? Da sua honra, da honra do seu país, da honra de seja lá o que você acha que está defendendo, né? Então, é um ato de bravura você dar o seu corpo, dar a sua vida por uma causa, né? Mas, assim, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? A gente precisa refletir um pouco sobre isso, que qual é o benefício que acontece, né, nessas situações. Por exemplo, pode-se dizer que pessoas como Chico Mendes, como o pastor Martin Luther King, foram pessoas que se colocaram nessa situação, mas é diferente, né? Essas são pessoas que foram assassinadas por representarem uma ideia que era maior do que elas, né? Marielle Franco é um ótimo exemplo também, um exemplo mais recente que talvez fique mais próximo de vocês entenderem do que eu estou querendo dizer. São pessoas que representavam uma ideia, né? E para o poder vigente, essa ideia se propagar era algo muito prejudicial. Quer ver um exemplo também muito bom de uma pessoa que representava uma ideia e por conta disso ela foi morta? Um tal de Jesus Cristo. Então, assim, e não são pessoas que se colocaram nessa situação, não é disso que eu estou falando, tá? Não é desse, essa pessoa que se colocou na linha de frente sobre isso e por isso ela morreu. Não, essas pessoas foram assassinadas, na maioria das vezes pelo Estado, né? Jesus Cristo foi morto pelo Estado. E a gente o exemplo que eu quero dar aqui é de uma pessoa que, por exemplo, ela se alista no exército para ir para a guerra, para ir para uma guerra. E assim, seja qual for o motivo de uma guerra, tem um texto aqui também que fala que as guerras são os duelos de povos contra povos, né? Então é uma forma de duelo também, né? É uma expressão dessa ideia do duelo. E, por exemplo, se eu vou invadir qualquer outro país que não seja o meu, para lutar com as pessoas que nasceram naquele país, por seja lá qual for o motivo, né?
partindo da ideia que a gente tem do espírito imortal e de que nacionalidade, cor da pele, gênero, o nome que a gente tem, tudo isso são condições que são passageiras. Elas não definem quem a gente, espírito, é. Elas não definem quem a gente é. Elas podem ser muito definidoras nessa encarnação, da formação da nossa personalidade. E isso é importante. É importante que eu afirme que eu sou um homem negro hoje, né? É importante que eu assuma o meu cabelo como eu assumo hoje. Então, assim, essas coisas são importantes para mim hoje nesta encarnação, neste lugar onde eu estou inserido. Mas na minha trajetória espiritual, depois que eu não estiver mais nesse corpo, isso não vai ser tão importante. Porque não é sobre isso, né? E então essa ideia de que a gente invada outros países para lutar com as pessoas que nasceram naquele país, que estão defendendo a sua terra, ou então que a gente defenda esse pedaço de terra demarcado onde a gente nasceu e foi dada a nossa nacionalidade desse lugar, é uma ideia também muito, desculpa pela falta de uma palavra melhor, amigos, mas estúpida. Porque, partindo da ideia de que somos espíritos imortais e que temos múltiplas encarnações, eu posso voltar à Terra naquele país que eu invadi para matar. Eu posso passar por essa experiência, eu posso precisar passar por essa experiência. E aí? Eu vou estar numa terra que eu ajudei a dizimar. E agora eu vou ter que ajudar a construir. Né? Talvez seja a expiação que a gente tenha que passar. Mas, assim, é importante a gente pensar nisso, né? É importante a gente pensar o quanto que isso... o quanto que a gente perde de energia quando a gente se envolve nisso, né? O quanto que a gente gasta de energia que poderia ser utilizada para outras coisas muito mais importantes e urgentes do que isso. E outra coisa, estudando a ciência, a gente tem várias ideias que mostram que a Terra ela foi um continente só e ela vai voltar a ser um continente só. Em algum momento ela vai voltar a ser um continente só. Então as fronteiras que a gente tem hoje, elas vão deixar de existir. Elas vão deixar de existir, né? Então, por qualquer ângulo que a gente tente olhar, qualquer forma de duelo, a gente vê que é um desperdício de oportunidade que a gente tem, né? E que existem maneiras melhores da gente conseguir superar as diferenças que a gente tem, né? E é possível a gente imaginar que haja espaço para todas as experiências humanas tem que haver espaço. E a gente tem que lutar para que aconteça dessa forma. Até porque, como eu falei, se hoje eu estou numa posição de privilégio que não me coloca em risco em relação a outros grupos de pessoas, em outro momento eu posso não estar mais nessa situação de privilégio, né? Eu não posso pensar no mundo só sobre a minha ótica masculina, porque existem mulheres no mundo também. Existem mulheres que eu amo, mulheres que eu não conheço, mas que elas têm que ter acesso a direitos da mesma forma que eu tenho. Eu, como homem heterossexual, eu tenho que lutar para que as pessoas que não tenham a mesma sexualidade que eu também tenham acesso a direitos fundamentais, que são direitos humanos, não são direitos heterossexuais, não são direitos masculinos, são direitos humanos, né? Então, qualquer forma humana tem que ter acesso a isso. Então, como eu venho dizendo, são direitos que têm que ser assegurados para todos, né? A gente tem que lutar por isso, né? É uma luta que ela tem que ser coletiva. Ela tem que ser coletiva nesse sentido de que ninguém pode ser subjugado por ninguém. Não foi para isso que a gente foi colocado nesse planeta, né?
Então, a gente protegendo os nossos fará com que a gente tenha um mundo mais justo, uma sociedade que consiga estar mais próxima daquilo que Jesus tentou nos ensinar, né? Que ele veio para nos ensinar e daquilo que Deus planejou para nós quando nos colocou aqui, né? Então, é importante que a gente consiga pensar as coisas a partir desse prisma, né? E como eu falei, né? No final do capítulo, há uma nota do autor, né? Que fala que os duelos vão se tornando mais raros. E como eu falei lá no começo, que eu discordava dessa forma, eu já dei alguns exemplos de como eu vejo que os duelos acontecem, né? Mas também há uma outra forma que ela é muito mais sofisticada, né? Ela é muito mais sofisticada no método, mas ela é igualmente nociva e danosa para as pessoas, porque o sentimento que move, né? Que move a prática é o mesmo, né? E, por exemplo, hoje a gente tem uma ferramenta nas mãos, que é a ferramenta que a gente está utilizando para fazer essa conversa, mas que a gente muitas vezes faz mau uso, porque talvez seja uma coisa ainda muito nova, né, pra gente, e a gente não consegue compreender o poder que essa ferramenta chamada internet tem. Então, quando a gente faz publicações sobre uma pessoa sem se preocupar com o lado humano daquela pessoa, sem se preocupar com o que a família dela pode imaginar quando vai ler, né? Ou o que a própria pessoa pode sentir quando ler aquilo, é muito perigoso. É muito perigoso porque às vezes são coisas que destroem a vida de uma pessoa, né? E muitas vezes a gente faz justamente por conta daquilo que eu falei antes, né? Para satisfazer uma necessidade nossa de se sentir superior àquele outro, né? Então é a mesma coisa do duelo, né? Eu vou lá e eu vou escrever isso aqui sobre essa pessoa para que os meus colegas de trabalho vejam e não tenham mais o mesmo olhar de admiração que eles têm por essa pessoa hoje, porque eu mereço mais a admiração deles do que ela, né? Só para dar um exemplo simples, assim, para a gente não viajar tanto numa coisa que a gente já falou de certa maneira, mas assim, é uma outra forma que eu enxergo de como isso ocorre hoje em dia e que é tão danosa quanto os exemplos mais bárbaros e violentos que a gente possa imaginar, né, de você atacar uma outra pessoa, de você atentar contra a vida dela e ao você colocar alguma coisa que seja destruidor do caráter dela, a gente também está fazendo o sentimento que está por trás disso é muito parecido. Então, assim, dito tudo isso, eu vou chegar agora na parte final, que eu acho que é o seguinte: qual é o nosso papel como espíritas, né? Qual o papel do espiritismo, melhor dizendo, para que a gente consiga erradicar os duelos da nossa existência, né? Eu acho que é muito importante o sentimento de fraternidade, o sentimento que faz com que a gente consiga olhar para os outros e conseguir ver a humanidade das pessoas. Eu acho que quando a gente vê a humanidade nas pessoas, a gente se compadece por elas, né? Seja uma pessoa que teve vamos supor, uma pessoa que ficou famosa, né? Uma pessoa que se tornou notória no mundo por ter cometido crimes, sei lá, seja tenha sido um grande traficante de drogas. Dá esse exemplo, não vou dar nome, mas assim, vamos imaginar um grande traficante de drogas que ficou notório publicamente por conta disso. Aí depois que essa pessoa, enfim, desencarna, já não está mais
aqui conosco, muitas coisas acabam surgindo sobre essa personalidade. Livros biográficos, documentários, filmes roteirizados, enfim. E nessas peças que vão surgindo, cada um vai dando o seu molho, né? Cada um vai dando o seu olhar sobre aquela vida, sobre aquela personalidade. E pode haver, por exemplo, um documentarista que olhe mais para o lado humano daquela pessoa. Ah, ele era um grande traficante de drogas, né? Que construiu um império às custas da doença de muitas pessoas, que ficou muito rico, mas que para isso cometeu crimes, que foi corrupto, que matou muita gente, né, direta e indiretamente. Mas na intimidade era uma pessoa que era doce, que era isso, que era aquilo, como todo mundo é de alguma forma, né, em algum nível, né, todo mundo tem alguma coisa que nem todo mundo vê, né, então, às vezes aquela pessoa que a gente admira muito na intimidade dela, talvez ela não seria tão admirável, e aquela pessoa que não é nada admirável ao olhar público, na intimidade dela pode ter alguma coisa que você fala, pô, tá aí, o cara não é esse monstro que eu imaginava. Completo monstro, né? Enfim. Seja lá em quem vocês estiverem pensando quando eu falei esses exemplos. Então, assim, E quando a gente humaniza essas pessoas, muitas vezes a gente consegue compreender o que fez com que ela chegasse aonde ela chegou, né? O que foi que deu esse estalo para ele virar esse cara? O que foi que aconteceu na vida dessa pessoa que fez ela se tornar essa grande artista com esse alcance, enfim. Quando você consegue olhar o lado humano do artista, da personalidade, da persona, que a persona é uma ideia que a gente tem, né? É uma ideia que é vendida, é uma ideia que é apresentada. Mas o lado humano é aquele lado em que a gente consegue se identificar. Esse é o ponto, né? E quando a gente consegue olhar para qualquer um e identificar nele a centelha divina, identificar nele aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, o potencial divino, né? A possibilidade de você se tornar perfeito, né? E se você olha para cada um dos seus irmãos e irmãs e consegue enxergar isso, eu acho que a gente vai ter conseguido erradicar os duelos do planeta, porque a gente vai conseguir ver o lado humano e saber que, por mais que eu sofra do lado de cá, por qualquer que seja o motivo, do lado de lá ele também sofre. Por mais que a vida dele pareça muito mais bacana do que a minha, muito mais confortável do que a minha, muito mais esplendorosa, muito mais, sei lá, privilegiada do que a minha, também passa por dificuldades. Dificuldades que são particulares a ele, que talvez para mim não seriam dificuldades, mas que para ele é. Assim como tem gente que vê você dentro de um problema e acha que é de fácil solução. É sempre de fácil solução quando você não está dentro do problema, né? Então, quando a gente consegue ter esse olhar empático, esse olhar carinhoso, né? Esse olhar caridoso para com o outro, eu acho que é um momento que a gente vai conseguir erradicar esse mal do nosso planeta. Então, acho que é uma coisa que a gente vai melhorar, mas assim, toda doença, ela tem um custo pra gente, né? Pra poder se curar da doença, né? Então, o remédio pra gente se livrar de algumas coisas nem sempre é doce, nem sempre é fácil de engolir. Então a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, né? A gente tem que passar por cima do nosso orgulho e se encontrar em situações que podem machucar muito o nosso orgulho, que é sobre isso que a gente está falando o tempo todo.
toda essa exposição é para falar disso, né? Que aquele que duela, aquele que chega às vias de fato, aquele que precisa defender a sua honra, nada mais é do que alguém com orgulho ferido. Então a gente precisa tratar desse orgulho. A gente não precisa desse orgulho, né? A gente não precisa desse algo que faz com que a gente se sinta maior do que a gente é. E eu não estou falando para a gente se diminuir, não. Não é sobre isso. Eu estou falando para a gente entender o tamanho que a gente tem. Que a gente não é maior ou menor do que qualquer um dos nossos semelhantes. Todos nós que estamos aqui somos espíritos no mundo de prova e expiação. Então, seja você a Beyoncé, seja você o Zé das Couves, seja você quem for que está aí na nossa audiência, você é do mesmo tamanho que as pessoas que estão do seu lado, né? Você, para Deus, tem o mesmo tamanho. Ele não nos diferencia, ele não nos coloca... Bom, pelo menos nós que estamos aqui, nós não somos colocados de maneira hierárquica acima dos outros. E quando há essa divisão, é pela moral. E é uma hierarquia que a gente respeita, porque a gente sabe que aquele já fez um trabalho para chegar num ponto que a gente ainda está tendo dificuldade em fazer. Por isso que a gente está aqui, né? Então, é uma hierarquia que é resignada, né? É uma hierarquia assim que a gente... E que não é exercida dessa forma de cima para baixo, né? Você olha, mas você reconhece naquele um desenvolvimento maior dessas potencialidades divinas, que era como Jesus era visto quando ele caminhava pelas ruas, né? As pessoas entendiam que aquele homem era diferente nesse sentido de que o olhar dele era diferente, o toque dele era diferente, né? A forma como ele falava, né? O tom da sua voz era diferente. Mas ele era igual a eles. Ele era um judeu, né? Ele era um homem do seu povo. Ele não era diferente das pessoas que estavam ao redor dele, fisicamente falando, né? Ele era um homem como todos os outros que estavam ali. Mas, por mais que fosse um jovem, né? Enfim, ele morreu com 33 anos. Mas por mais que fosse um jovem, era um homem que era um virtuoso, né? Era moralmente virtuoso. Então, a hierarquia que ele exercia sobre as pessoas era neste sentido. E era uma hierarquia que as pessoas acabavam lhe concedendo por enxergarem nele isso. E você consegue enxergar. A gente consegue enxergar. A gente consegue perceber quando as pessoas são de verdade, né? Então é isso, gente. Que a gente possa contribuir fazendo o trabalho que a gente precisa fazer, que é na gente, né? O trabalho mais difícil, o trabalho mais pesado é em nós mesmos, né? Então a gente não vai mudar o mundo dando sermão nos outros, falando na cabeça dos outros. A gente vai fazer com que os outros mudem através do nosso exemplo, né? A gente vai arrastar os outros através da forma como a gente vive e mostrando que a gente vive bem dessa forma. E assim a gente vai imitando, assim como o nosso objetivo aqui é imitar Jesus Cristo. O melhor imitador de Jesus Cristo é aquele que vai conseguir galgar outros planos da vida mais felizes. É isso. Que a gente possa imitar o Cristo, pronto, acabou. Essa é a minha mensagem final para vocês. Muito obrigado a vocês da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena pelo espaço, pela oportunidade mais uma vez. Espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês possam dormir em paz,
tenham um bom jantar com suas famílias e que seja uma semana tranquila, que seja uma semana calma, em paz, né? Que a gente possa cumprir com as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações familiares e, como eu falei no começo, que o nosso encontro físico possa ser cada vez, esteja se avizinhando numa data muito próxima, porque eu quero muito encontrar com vocês, falar, abraçá-los, olhar nos olhos de vocês todos, porque isso é uma coisa que nos foi tirada nos últimos meses, né? Nos últimos 2 anos praticamente. E somos bichos sociáveis, né? A gente não foi feito, não foi concebido para viver isolado. A gente foi concebido para compartilhar a vida. E a gente precisa do encontro. O encontro é muito importante para isso. Então convido vocês todos a mais uma vez a fechar os olhos e agradecer muito ao nosso Deus por esse momento de estudo, de reflexão, que a gente possa aproveitar desse tema para fazer um estudo mais aprofundado, para que a gente possa identificar o nosso orgulho, o que mexe nele, quais são os nossos pontos fracos, né? O que faz com que a gente perca o equilíbrio emocional e que a gente possa controlar isso, que a gente consiga assumir o controle das nossas emoções, do que fazer com elas e que tenhamos melhores decisões, né, dessas emoções. Que a gente possa canalizar essa energia que a gente produz para algo que seja positivo para a gente, mas principalmente que seja positivo para o mundo, para as pessoas que convivem conosco, né? Que a gente possa superar aquilo que faz com que a gente se sinta menor, porque a gente não é menor do que ninguém, sabemos e acreditamos na sua misericórdia, na sua bondade de fazer com que todos nós sejamos iguais, tenhamos oportunidades iguais e que na oportunidade atual que a gente possa fazer o melhor possível. Então, Senhor, muito obrigado por nos dar essa chance de estarmos aqui, encarnados ou não, neste momento, fazendo o melhor das nossas habilidades e desenvolvendo essas nossas habilidades também. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos, um beijo e até a próxima.